Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 104 e o papo hoje será sobre como é a vida de uma bióloga na Austrália. Nós já temos episódios sobre a vida de biólogos em Portugal e no Canadá e hoje descobriremos um pouco sobre a terra dos cangurus. E para isso temos uma convidada especial para compartilhar um pouquinho da experiência dela conosco e você já vai ouvir a voz dela daqui a pouquinho. Se você está chegando agora, muito prazer. Se você já é ouvinte antigo, você já está cansado de saber que meu nome é Flávio. Eu sou biólogo e apresentador desta conversa quinzenal sobre biologia, meio ambiente e ciência. Embora, infelizmente, de uns tempos para cá, os episódios não estejam mais tão quinzenais assim, por assim dizer, né? Mas estamos fazendo o possível para manter uma frequência e voltarmos ao ritmo antigo. Bom, hoje eu sou o representante único aqui da Biologismo, né? Portanto, não tem como passar essa bola para ninguém. Então, eu gostaria de convidar você que está nos ouvindo a nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, TikTok, Threads, YouTube. É só procurar por Biologismo em cada uma dessas redes que você nos encontra facinho. Então segue a gente lá para acompanhar nossa divulgação científica de um jeito descontraído e em diferentes formatos. Ah, e tem o nosso blog também, com colunas sobre biologia, meio ambiente, ciência e sociedade também. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online. É a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com o episódio. Bom, galera, vamos lá então para essa conversa, porque eu tô muito curioso para saber algumas coisas desse tema e, portanto, eu gostaria de deixar o nosso muito obrigado pela presença. E seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Débora Faria. Muito obrigada. Débora, um grande prazer receber você aqui no podcast. Você foi indicada num grupo de WhatsApp que eu participo aqui, chamado Sedutores Científicos, onde tem muito divulgador científico lá, né? E quem me indicou você foi a Thalita. Então já aproveito para agradecer a Thalita pela indicação. E agora eu gostaria de pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes e contar um pouquinho sobre a sua formação, suas áreas de atuação, por favor. Claro, muito obrigada. Então, já agradecendo aqui de antemão a Thalita pela recomendação do meu nome, né? Bom, eu sou Débora Faria, na verdade, minha formação é em biologia lá na USP, que eu fiz isso na USP. E depois eu fui fazer a pós-graduação, tanto o mestrado quanto o doutorado na Unicamp, né? E durante o meu doutorado, eu resolvi, no meu doutorado, vir para o sul da Bahia. Chegando aqui no sul da Bahia, encontrei uma universidade recém-formada, assim, né, começando, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui em Ilhéus, né, no sul da Bahia, a UESC, que a gente chama, né, a sigla. E a partir desse meu encontro com a UESC, eu comecei a namorar a instituição, né? E logo depois que eu acabei meu doutorado, que foi todo o campo do doutorado aqui nessa região, né? Eu prestei concurso e entrei. E aí fui uma das primeiras pessoas, assim, da parte de ecologia mesmo, no departamento de ciências biológicas, né? E o tempo foi passando, a gente acabou montando uma pós-graduação. E hoje a gente tem uma pós-graduação legal lá, nota 6 da CAP, e eu coordeno hoje o Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação, o LEAC, que é um laboratório que une muitas pessoas, um time de 12 pessoas, que a gente estuda, faz projetos em ecologia e conservação da biodiversidade. Que legal, Débora. Imagino que por você pegar logo no começo, assim, você deve ter um grande carinho pela universidade, né? Acaba sendo uma trajetória, né? Que a gente, bem novinha, chega com todo gás e olha esse lugar lindo, maravilhoso que é Ilhéus, né? Uhum. Vocês tiveram o prazer de conhecer a nossa região aqui, eu sempre digo que aqui é onde a terra encontra o mar, né? Então, para um biólogo, isso é o prato cheio. A gente tem a Mata Atlântica, que é uma Mata Atlântica que
Todo mundo sabe que a Mata Atlântica é um dos biomas mais biodiversos do mundo, né? Mas a gente começa a falar outra coisa no sul da Bahia. O sul da Bahia ele é considerado um hotpoint dentro do hotspot da Mata Atlântica. Então, as florestas aqui têm uma diversidade biológica gigante. E, além disso, você tem uma coisa meio que única aqui no sul da Bahia, que são as plantações de cacau sombreado, né? As chamadas cabrucas, que chamam a atenção quando você chega, né? Para quem vem lá do sul, que nem eu, do sudeste, né? Você chega aqui e acha que é Mata Atlântica, o que você vê, na verdade, é uma plantação de cacau. Ela é bem parecida com a Mata Atlântica, uma coisa única, né? E ela retém muita biodiversidade. Então, a minha pesquisa, ela focou muito nisso, né? Do papel das plantações de cacau na conservação da biodiversidade. E se você olhar um pouquinho mais de lado, você vai ver o mar, né? Vai ver baleia passando. Então, o nosso laboratório hoje, ele tem, assim, nosso campo, a gente não precisa viajar, né? A gente sai de casa, cai direto na praia ou cai na floresta. Então, esse é um privilégio que a gente tem. Nossa, com certeza, um grande privilégio mesmo, né? Eu ainda não tive essa oportunidade de conhecer a Bahia, nem nada, né? E de tudo isso que você falou, a única coisa que eu tive contato foi com as plantações de cacau, mas só assistindo o Renascer mesmo na televisão aqui. Hoje em dia todo mundo virou especialista em cacau, né? Por causa da novela. Pois é. Bom, Débora, esse tema que a gente trouxe hoje aqui, que a gente convidou você para bater um papinho aqui, é um tema que a gente já queria conversar faz um tempo e, inclusive, alguns ouvintes já pediram para a gente falar sobre isso, né? A Austrália é um lugar muito peculiar, né? Principalmente pela sua fauna, né? E aí eu lembro até que um tempo atrás existia um dito que a Austrália era o Brasil que deu certo, né? Virou até meme, tem página com esse nome e tudo, né? Exato. Mas assim, antes da gente começar a falar mais sobre a Austrália mesmo, eu quero saber o que fez com que você decidisse ir passar um tempo lá. Sempre foi um sonho seu? Foi fácil se adaptar por lá? Você gostaria de voltar? Conta um pouquinho pra gente dessa relação sua com a Austrália, por favor. Biólogo é biólogo em tudo quanto é lugar, né? A gente que é biólogo ouve desde pequenininho falar da Austrália, né? Que é um continente tão distante e ao mesmo tempo tão atraente, né? Tem uma fauna tão diversa, então diferente da nossa. Então a Austrália sempre me atraiu. Eu sempre tive uma atração enorme para a Austrália, porque eu comecei a minha carreira na biologia gostando de lagarto, né? Então para quem gosta de lagarto, a Austrália é o paraíso. Então eu sempre tive vontade de conhecer a Austrália, mas é muito proibitivo assim para um estudante de graduação, na minha época, né? Ir para a Austrália, eu tentei até em congresso, juntar dinheiro para ir num congresso que teve na Austrália quando eu estava na graduação, mas infelizmente eu não consegui. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí quando eu comecei a dar aula na UESC, né, a partir de um certo momento eu consegui sair para a licença sabática, que a gente chama, né, em 2007, e descobri também, na verdade, para escolher onde fazer a licença sabática, eu queria unir o útil ao agradável, eu queria unir minha paixão por conhecer esse continente, que sempre me atraiu, ao mesmo tempo participar, ter a experiência de trabalhar num laboratório muito conceituado no mundo, né, que é o laboratório do Dr. Hugh Possinger, que trabalha com conservação, o que a gente chama de planejamento sistemático, que trabalha com a teoria da decisão, de você entender quais são as áreas prioritárias para a conservação, como é que você chega a essas escolhas, etc. Então, tudo isso junto me atraiu, e também porque era um país que, na época, eu tinha 2 filhas pequenas, né? Era uma coisa que eu pensava, nossa, as minhas filhas queriam que elas aprendessem inglês também, então juntou tudo. Meu marido foi fazer também tirou uma licença, ele era também professor da UESC, né? Então, foi a família toda. Atravessamos o mundo, 36 horas de viagem, 2 crianças pequenas, e fomos para lá. Foi tudo uma aventura. Caramba, imagino que tenha sido uma grande aventura mesmo, e com todo mundo, já levou a galera toda lá. Muito legal saber disso, saber dessa sua relação com o país, né? Do laboratório que você comentou também. Ele trabalha com ecologia espacial. A gente fala que o meu irmão, eu colocava lá que é Spatial Ecology, né? E aí o meu irmão que é leigo, né? Trabalha com administração, tudo, e fala, nossa, você estuda ecologia do espaço. Mas é porque a gente na ecologia, a gente estuda como que a biodiversidade ela se distribui ao longo do espaço mesmo, né? Do espaço físico.
Sim. Então, o laboratório tem essa vertente muito importante de escolher unidade de conservação. Então, é o que a gente chama de informações espacialmente explícitas, né? Ela tem que estar claro. Não basta você saber que elemento da biodiversidade você está querendo mostrar, mas aonde? Onde que ele está, né? Isso tudo é o que a gente chama de ecologia espacial, e entender como que o espaço determina a distribuição das espécies, a abundância delas, né? Então é toda uma área bem bacana que eu queria aprender bastante num nível realmente top, né? Então foi uma experiência muito legal. Perfeito, né? Imagino que tenha sido incrível mesmo aprender sobre essa temática num lugar como a Austrália, né? E então, assim, acho que uma das coisas que mais chamam a atenção aqui do pessoal que está mais longe e tal, né, é justamente a fauna, né? E é bastante diversa, assim como a nossa, né? Mas ela é um tanto quanto diferente da nossa, né? E então eu queria te perguntar isso, o que você pode falar pra gente sobre a fauna australiana, o que você teve contato lá, teve contato com canguru, ornitorrinco, aquela cuca-burra? A gente, assim, foi muito engraçado, porque, assim, a minha pós-graduação, meu doutorado e meu mestrado, eu trabalhei com morcegos, né? Uhum. E os morcegos do Velho Mundo, né, inclui a Austrália e tal, a gente chama de aqueles megabats, né, que é as raposas voadoras. E eu tinha um sonho de conhecer as raposas voadoras, que não tem no Novo Mundo, né? Aqueles bichos enormes, que são... É muito diferente os morcegos que a gente tem aqui dos que eles têm lá, né? Uhum. E eu lembro que logo que eu cheguei na Austrália, a gente chegou foi em Brisbane, né, que eu morei. Eu lembro que a gente chegou no aeroporto, pegou o táxi, e do táxi pro hotel que a gente ficava, eu lembro do meu marido me cutucar assim com o braço, né? Acho que era mais ou menos umas 10 da manhã que a gente tinha chegado, e ele falou assim, olha aí pra cima. Eu falei, nossa, parece um urubu. Na hora, eu nem acabei de falar urubu, eu me toquei que aquilo lá eram raposas voadoras, sabe? Então foi aquela coisa como se a Austrália estivesse te recebendo de braços abertos, sabe? Tudo, quer dizer, o primeiro sonho que eu tinha eu já matei nas primeiras horas que eu fiquei na Austrália. Mas o que chama bastante atenção na Austrália é a fauna realmente diversa e única. Então a Austrália, assim como o Brasil, ela é tida como um continente que a gente chama de mega diverso. Não é só que ele é diverso, ele é mega diverso, né? E por vários motivos, né? Se você pegar... Começa pela grande variedade de ecossistemas que a Austrália tem, né? Então, na Austrália, você vai encontrar da terra ao mar uma diversidade gigantesca, né? Você tem floresta tropical, você tem deserto, né? 70% da Austrália é praticamente coberta por regiões desérticas, áridas e semiáridas, né? E você tem florestas temperadas, florestas... eu já disse tropical, né? E mais, você tem clima mediterrâneo também, né? Quer dizer, é um continente, na verdade, e esse continente tem uma grande diversidade por conta da diversidade climática, topográfica nem tanto, né? Porque a Austrália ela é um continente chamado continente flat, né? O continente bastante plano, embora você tenha montanhas no sul, tal, mas é muito pouco. E você tem o maior recife de coral, a área de recife de coral que você tem na Austrália, né? A Grande Barreira, e que lá está uma biodiversidade imensa, né? Que a gente não consegue nem... só vendo mesmo, né? Mas assim, se você pegar por que a Austrália tem tanta diversidade, né? A gente tem que ir lá para trás. Grande parte da diversidade biológica que tem na Austrália, ela é formada por endemismo, né? O que é endemismo? São espécies que só ocorrem naquele lugar, não ocorrem em outro lugar do planeta, né? Mas por que isso? Porque a Austrália, a gente vai lá no Cambriano, tá falando de 600 milhões de anos atrás, ela fazia parte de um supercontinente chamado Gondwana, né? Que você tinha essas massas continentais como a América do Sul, a África, a Índia, a Austrália, a Antártica, eram tudo grudadinho. E aí, a partir de, se eu não me engano, no Jurássico, você tem a separação, começa a separar tudo isso, né? E a Austrália foi uma das últimas a se separar, e ela ficou durante muito tempo ligada à Antártica, mas ela se separou da Antártica, acho que uns 45 milhões de anos atrás. E depois que ela se separou, ela ficou sozinha. E a gente sabe que
quanto maior é o isolamento geográfico, maior é a probabilidade de você formar espécies únicas, né? Daquele lugar só. Sim. Então, a Austrália, por exemplo, se você pegar os mamíferos, que é essa minha praia, né, que eu gosto muito dos mamíferos, você vai encontrar uma grande quantidade de marsupiais. A fauna da Austrália, de mamíferos da Austrália, ela é predominantemente marsupial, né? E alguns marsupiais, a maioria que tem na Austrália, não tem em outro lugar, né? Na verdade, todos. E você tem os únicos mamíferos placentários que você tem lá são alguns roedores e os morcegos. E lá você tem os monotremados, né, que é o ornitorrinco e a ecdna. Se eu não me engano, é uma espécie que é o ornitorrinco, que é o Platypus, né, o gênero. E você tem a ecdna, que é o gênero, acho que tem 5 espécies, se eu não me engano, né? Mas é só lá, que são aqueles mamíferos que põem ovo, né? Aquela coisa totalmente louca, um dos primeiros assim, grupos de mamíferos a se formar tá lá na Austrália. Então, você junta essas coisas, você vê um grande nível de endemismo. A gente pode ver, por exemplo, a flora também da Austrália é muito diversificada, né? Se você pensar, por exemplo, hoje o Brasil é um dos maiores produtores de eucalipto, né? Mas o eucalipto é um gênero que na realidade, ele é endêmico da Oceania, né? Então, você tem Nova Guiné, Austrália, mas na Austrália que você vê a grande diversidade do gênero, né? Então, você tem lá 800 a 900 espécies de eucalipto na Austrália. Então, eu sempre achei assim, nossa, a gente tem aquela ideia de eucalipto, né? Parece que você entrou no eucaliptal, que é a mesma espécie que tem aqui. Não, mas se você vai na floresta tropical na Austrália, que é uma floresta de eucalipto, você não consegue diferir de uma Mata Atlântica, assim, estruturalmente, né? Tem aqueles eucaliptos maravilhosos que são espécies totalmente diferentes uma das outras, né? Então tem a diversidade de eucalipto lá, só que assim, é um gênero só, mas são várias espécies, né? Aqui na Mata Atlântica, por exemplo, você tem diversidade tanto de gênero quanto de espécie, né? Mas estruturalmente a floresta é bem semelhante, né? Então, assim, você tem toda essa história evolutiva e a história dos endemismos que você tem por conta da história do isolamento geográfico muito antigo do continente em si, né? Perfeito. Eu gosto muito dessa questão do isolamento geográfico, evolutivamente falando, né? É uma temática muito interessante, né? Legal de estudar e tal. E é um excelente exemplo, né? Para você explicar os impactos, né? Do isolamento geográfico, né? A Austrália, né? Acho que é o melhor exemplo para isso, né? Fica mais fácil de compreender essa situação, né? Todo mundo sempre pensa isso, né? Mesmo que não tenha tido contato com essa questão do isolamento geográfico e a evolução agindo nisso, né? A pessoa sabe que lá é um lugar com animais muito diferentes, né? Sabe que canguru só existe naquela região, tal, ornitorrinco, vários outros animais bem diferentes, né? Eu só vou fazer um comentário que eu lembrei que uma amiga minha morou também um tempo na Austrália e ela comentava, pouco tempo depois que ela se mudou para lá, ela comentava sobre a diferença da fauna de aves principalmente, né? Porque ela falou, uma das primeiras coisas que eu notei foi que assim, as aves no Brasil, que a gente conhece e tal, né? Elas cantam, né? Tem cantos até muito bonitos, assim, né? E na Austrália tem aves que gritam, né? Então, às vezes, você se assusta até, né? Parece uma criança berrando e tal, uma coisa bem diferente, né? Você falou da cucaburra, né? Que você acabou de... Você citou, né? Acho que no começo da conversa. Uhum. Esse bicho, nossa, eu acho ele muito chato, entendeu? Ele é super inteligente, assim, sabe? É que na Austrália também tem um outro problema, aí veio um problema, né? Ela foi um continente muito prejudicado por introduções, né? Exatamente porque foi um continente isolado, com grande nível de endemismo, então ele ficou isolado durante muito tempo. Quando o homem branco chegou lá, e foi há super pouco tempo, né? Se for ver, 100 e poucos anos que você teve realmente uma colonização forte na Austrália, você introduziu muitas espécies de mamíferos, por exemplo, placentários, né? Você tem o coelho, você tem a raposa, e esses bichos eram competitivamente melhores, né? Mais agressivos, né? Espécies invasoras, e eles detonaram a fauna da Austrália, né?
Então, assim, ele ao mesmo tempo que ele é um continente muito biodiverso, incrível, se a gente olhar, ele também é um continente muito vulnerável, né? Então, hoje você vê, tem muitos problemas na Austrália por conta da introdução de espécies, né? Então, assim, ao mesmo tempo, né, a gente é um ambiente frágil, se você for olhar, né? Porque introduziu competidores muito fortes e, uma vez introduzida uma espécie, é muito difícil, quando ela vira invasora, né? É muito difícil você erradicar, né? E aí você tem todos os problemas. Então, a Austrália é um dos continentes em que um dos atores principais de extinção, que aumentam a vulnerabilidade das espécies à extinção, é a introdução de espécie exótica. Não é necessariamente somente a perda de hábitat, que isso acontece em todos os lugares, né? Infelizmente, a gente tem hoje a perda de hábitat como uma principal fator que leva as espécies à extinção no mundo inteiro, mas na Austrália o peso que tem da introdução de espécie exótica é muito grande. Então, isso é uma coisa interessante. Eu acho sempre importante tocar nesse ponto da espécie introduzida, né, espécie exótica, porque, de fato, para a maior parte das pessoas, assim, isso não é um tema tão claro, né? As pessoas não têm muita noção de que isso traz um problema para as espécies nativas, né? E a gente tem também bastante desse problema aqui no Brasil, né? Tem muitas espécies introduzidas aqui e tal, algumas acidentalmente, outras de propósito mesmo, né? E como você comentou, é um dos principais vilões ali, um dos principais atores, né, na perda de biodiversidade, né? Talvez perca aí para a questão do desmatamento, biopirataria, mas está entre os principais ali também, né? É bem grave isso, né? Sabe aquela coisa que o pessoal fala que um acidente de avião não acontece por uma causa única, né? Ele sempre acontece por alguma coisa aliada à outra, né? São algumas causas que provocam um acidente de avião. E a extinção da espécie é a mesma coisa. Você tem fatores levando a essa extinção, mas é pior porque eles não atuam em separado, né? Eles atuam de maneira sinergética. Você tem uma interação entre esses fatores, né? Então, isso acontece na Austrália, acontece no Brasil também, né? Ainda a gente fala, poxa, que mal tem o meu gato. Mas se você for ver o gato, que é um pet, né? Sai à noite e vai caçar passarinho, muitas vezes passarinho nativo, né? Então, a gente tem lá... Infelizmente, poucos estudos no Brasil, mas a gente sabe que se você pegar o impacto é muito grande. Mas na Austrália é o exemplo mais consolidado que a gente tem, né? De problemas na Austrália em relação à introdução de espécie exótica. Mas só voltando sobre alguma coisa que eu acho interessante também, como você estava falando, que a Austrália é um exemplo que você vê o endemismo lá, né? Porque as espécies são muito diferentes. É interessante a gente ver que na Austrália, exatamente essas espécies diferentes, elas ocupam nichos ecológicos semelhantes, né? Então, enquanto aqui você tem um bicho que é pastador, lá você tem estou falando um placentário pastador aqui, né? Que vai... herbívoro, né, de grande porte. Lá você encontra um herbívoro de grande porte, só que marsupial. Então você consegue ver assim essas semelhanças ecológicas, do papel ecológico das espécies, né? Só que assim, você vê os bichos, você fala, nossa, esse bicho é muito diferente, eu nunca vi, né? Mas ele tá fazendo ele é ecologicamente muito semelhante, né? Eu tô falando isso porque eu aqui no Brasil, eu estudo com o meu colega Gaston Ginet o ouriço preto, que é uma espécie ameaçada de extinção, né? E quando eu cheguei lá na Austrália, eu percebi que ecologicamente, eu fui até conversar com o grupo que estuda o koala, né? O ouriço preto é um equivalente ecológico do koala, assim, sabe? Na questão de que ele tem a ecologia muito parecida com o koala. Os dois são herbívoros exclusivos, não bebem água, são exclusivamente arbóreos, né, arborícolas, defecam em latrina, enfim. Eu fiquei muito impressionada como a ecologia do ouriço preto que eu estudava, que eu fui lá fazer uma apresentação, né, no grupo lá que estuda o manejo do koala. Eu falei, gente, a gente tem que fazer um artigo científico mostrando essa equivalência dos dois, né?
Aí eu achei interessante fazer esses paralelos também. Isso é uma coisa que para biólogo, para ecólogo principalmente, é uma coisa muito interessante. Muito bom. Olha, essa curiosidade dele não beber água me pegou de surpresa. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Já tive contato até com o animal perto do meu trabalho. Aqui onde eu moro é a área de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, né? E a gente já apareceu um desse lá. Até joguei no Google para ter certeza se era o mesmo, né? E aparentemente sim. Mas essa dele não beber água me pegou de surpresa aqui. Foi a gente que pegou essa espécie de ouriço para fazer o plano de manejo, né? Quando a gente não sabia nem o que ele comia. Então, principalmente o professor Gaston, que levou à frente essa pesquisa, né, comigo, mas ele, assim, anos de pesquisa e a gente mostrou isso, né? É muito interessante. Não bebe água e o koala também não. Então, foi uma surpresa para mim ver o pessoal do grupo lá do koala. Claro que o pessoal do koala entende da espécie muito mais que a gente entende do ouriço, né? Porque eles começaram a estudar, assim, tem milhões de trabalhos com koala. Koala é um símbolo da Austrália, né? Então, eles têm um carinho muito grande pelo bicho. O bicho é fenomenal, né? Quem não quer, quem não sonha em segurar um koala na vida, né? Assim, eu acho. E é um animal que está muito mais em contato com eles lá, né? Assim, de longe, pelo que a gente vê em vídeos, assim, parece que não é tão difícil de encontrá-los lá, né? Não, mas eles estão muito mais ameaçados do que o ouriço, por exemplo, entendeu? Eles têm um monte de problema e, enfim, eles são mais dóceis, né? Assim, na verdade, o koala é meio bravinho, sabe? Assim, sim. Mas você tem todo um trabalho de popularização da espécie, né? A verdade é que os australianos, eu sempre defino os australianos como os ingleses outdoor, né? São aqueles ingleses, que eles são totalmente ingleses, né? Em termos culturais. Mas eles são aqueles caras que a vida deles é fora de casa, né? Então é uma coisa incrível isso. Eles adoram a natureza, qualquer australiano médio, o cara gosta de duas coisas, é esporte e natureza. Então é muito comum, faz parte da vida do australiano, da formação dele, ter essa vida fora, viajar e acampar no meio do mato, entendeu? Então eu acho que a impressão que eu tenho é que assim, eles valorizam muito o meio ambiente, né? De forma geral, são coisas que eu senti de diferença. Claro, tem várias diferenças, né, entre australianos e a gente, né? Mas existe uma relação muito profunda dos australianos com o meio ambiente que... Claro, eu também vou falar australiano, no fundo eu morei em Brisbane só, né? Não conheço o resto da Austrália todo. Mas os lugares que eu tive, você vê uma ligação muito grande com o meio ambiente, sabe? Os australianos são muito ligados. Legal você ter falado isso, porque inclusive era uma anotação que eu tinha aqui. Eu ia te fazer justamente essa pergunta, se você teve uma percepção, né, da relação do país, dos australianos com o meio ambiente. Você notou muita diferença daqui, né, do Brasil, dos brasileiros para os australianos. Você teve lá, foi acho que antes de 2010, se eu não me engano, né? 2007. 2007. Uma época que ainda não se falava tanto quanto hoje, assim, não estava, talvez o meio ambiente não estava tão em alta, assim, né? Não estava tão em moda, vamos dizer, né? Ele assim, na realidade, é claro, né? Se você lembra que você começou dizendo assim que a impressão do brasileiro fala que a Austrália é o Brasil que deu certo, né? Na verdade, é isso mesmo. A impressão que eu tenho é essa, porque se você pegar e comparar, eu acho que é muito importante quando você vive num país. Eu tenho esse costume, ou quando eu vou visitar um país, mas principalmente quando penso em passar um tempo maior, né? Eu costumo estudar a história do país, né? E óbvio, a gente tem uma história muito diferente da história da Austrália, mas é interessante porque assim, a Austrália tem quase o mesmo tamanho do Brasil, o PIB da Austrália é bem parecido com o PIB brasileiro, só que você tem 20 milhões de habitantes lá e aqui 200, né? Então é claro que o PIB per capita vai ser menor, mas não é só isso, né? Você tem uma desigualdade enorme no Brasil, uma desigualdade pouquíssima na Austrália. Então essas coisas também te levam a refletir que, óbvio, quando você está com tudo certo, né, você tem uma
uma situação de bem-estar social na Austrália que é ímpar. Eu não conheço, assim, pessoalmente, né, que eu já tivesse visitado um país em que você tenha um tecido social tão coeso, assim, no sentido de apoio mesmo, né, da rede de apoio que você tem, de benefícios, de um monte de coisa na Austrália. E, ao mesmo tempo, é um país extremamente liberal, né? Então, assim, você tem uma geração de riqueza muito mais fácil, né? Porque você não tem as amarras que eventualmente o Brasil tem, né? E você tem um povo extremamente educado. Eu tô falando educado no sentido de educação formal, né? É extremamente qualificado. Então você tem os ingredientes para sustentar um crescimento muito grande, né? E obviamente com isso as pessoas são mais ricas, elas atendem às suas necessidades básicas, e aí você pode realmente curtir a vida com outros olhos, né? Então, assim, não me espanta. O australiano, ele é um povo muito feliz, né? Que, assim, honestamente, não tem muito o que reclamar, né? Eu vejo claramente, assim, e uma coisa que me tocou bastante na minha ida lá, uma coisa que eu refleti bastante, é sobre o sistema educacional de forma geral, né? Então, por exemplo, acho que assim, sou uma pesquisadora, sou uma cientista brasileira que tive formação nas melhores escolas, né? Assim, não acho que a minha formação ficou nada a dever aos australianos, com certeza não. Não senti que, nossa, sou menor do que essas pessoas, não achei isso, né? Isso é uma coisa muito interessante. Vários amigos meus também têm essa impressão quando vão para fora, né? Alguém que teve uma boa formação, como eu tive. Mas eu sinto que, assim, os australianos, eles têm uma formação muito mais pragmática, tanto de educação mesmo. Então, minha filha, ela teve a oportunidade a minha filha foi com 7 anos, então ela foi alfabetizada lá na Austrália, né? E eu vi que é uma coisa, assim, uma alfabetização muito mais ligada à resolução de problemas. As pessoas são muito mais pragmáticas, sabe? A nosso tipo de educação é um pouco diferente. E aí a gente também é muito mais difícil até pensar cientificamente na nossa formação do que a formação deles. Então eu lembro que a minha filha, para alfabetização, ela tinha que resolver problemas. Como você constrói uma ponte com um palitinho, sabe? Então ela tinha que ir lá resolver o problema de matemática, tinha que escrever o projeto. Então, assim, desde 7 anos de idade, você tem uma formação muito voltada para a resolução de problema, pragmática, sabe? Então, assim, a gente começa a sentir essas diferenças para tentar entender o que aconteceu, por que a gente é tão diferente, né? Ao mesmo tempo, eu não vou dizer que, assim, nossa, os australianos são melhores do que a gente, jamais, entendeu? Porque, assim, eles são bem mais frios, né? Então, essa coisa da gente latino é uma coisa que eu valorizo muito, né? Esse nosso calor, né, que eles não têm. Mas é interessante, eu acho que a gente tem que entender as diferenças, né? Não para só falar mal da gente ou falar mal do outro, mas entender como é que se formou tudo isso que você está achando que é legal ou está achando que é ruim. Tentar compreender esses processos, né? Então, eu aproveito sempre essas oportunidades para aprender, que eu acho legal. Muito bom, muito legal esse depoimento, seu testemunho da sua vivência lá, né? Você compartilhar um pouco da sua visão, do que você viu lá, né? E fazer esses paralelos com o nosso cotidiano aqui, a nossa cultura também, né? Realmente a parte social é uma coisa que não tem como ignorar, né? Não dá pra gente falar só da fauna, né? Da flora. Então é legal você ter trazido também essa parte. Mas eu queria voltar um pouquinho na conversa. Eu acabei de falar que não dá para ficar falando só sobre fauna, mas vou puxar a conversa de novo para isso. Mas assim, ainda falando sobre a questão do isolamento, acho que falando de biologia da Austrália não dá para fugir muito desse tema, né? Eu queria perguntar para você sobre o impacto, né, genético, de biodiversidade que o isolamento geográfico pode trazer, né? Porque tem uma questão de diminuir a variação genética dentro de espécies, né? Pode talvez acarretar em doenças, né? E a questão da biodiversidade também, que às vezes podem ficar restrita ali, tem um impacto também na diversidade biológica, né? Por mais que seja um continente, né? Um espaço grande, ainda talvez tenha um pouco disso também, né? Na verdade são duas coisas, né? Uma coisa assim, você teve o isolamento geográfico da Austrália e isso proporcionou que espécies novas surgissem, né?
Então, assim, isso é típico. A gente está falando de um período, uma escala de tempo evolutiva, né? Você está falando de milhões de anos. Exato. Então, nesse sentido, quando você passa milhões de anos isolados, as espécies têm oportunidade de formar outras espécies pelo isolamento geográfico delas, né? Então, se você pegar, por exemplo, os exemplos maiores de endemismo estão em ilhas, não é à toa, né? Você tem lá, o Darwin sugeria que cada ilha tinha uma espécie diferente de Euspísia lá, né? Que os tentilhões de Galápagos. Por quê? Porque foi uma espécie que chegou lá, foi colonizando as ilhas e ao longo de milhões de anos, cada ilha as populações ficaram isoladas e se diferenciaram, foram se adaptando às condições locais, que como cada ilha tinha uma condição local diferente, né? Em termos de ambiente, eu tô falando de ambiente não só físico, climático, mas estou falando também de interações ecológicas, né, com recurso, predador, doença, etc. Então, com isso, ao longo do tempo, você tem uma divergência. E aí, até que chega um ponto que as espécies não são mais... As populações formam espécies diferentes, né? Então, nesse sentido, o isolamento geográfico da Austrália, ele favoreceu o surgimento de espécies únicas naquele continente. Agora, o que a gente está falando sobre essa questão de você... está isolando uma população de outras, né? E isso gera problemas. A gente está falando agora nessa escala histórica, né? Então, se, por exemplo, você chega lá na Austrália, imagina, 100 anos atrás, né? 100 e poucos anos. Chega lá, as pessoas que começaram a colonizar a Austrália, tirar a floresta para colocar gado, por exemplo, né? Então, sei lá, algumas espécies estavam distribuídas em várias populações, em vários fragmentos de floresta. Você vai reduzindo a área que elas estão vivendo e acontece que o que sobra lá, sobra 2, 3 populações que estão isoladas uma das outras em quilômetros, né? Porque é o que sobrou de floresta. Vamos imaginar que a gente esteja falando de populações que estejam dentro de fragmentos florestais. Aí, nesse caso, essas populações, elas vão enfrentar problemas, porque, como eu falei, inclusive, não é só o problema de reduzir o tamanho do habitat, né? É reduzir também a chance dela cruzar de um habitat para outro, porque antes, vamos imaginar, você tinha floresta, mas você tinha um corredor de um pouco de cerrado unindo as duas coisas, né? Hoje você tem um pasto. Então, isso você realmente isolou completamente essas populações. E aí você tem um efeito de que o número de indivíduos, se ele é muito pequeno, você começa o que a gente chama de viver o que a gente chama de vórtice de extinção, né? Então, você tem poucos indivíduos, e aí o que acontece? Quem tá lá vai cruzar com aparentado, né? Porque a população é pequena, então só sobra aparentados. E vocês sabem, a gente sabe que quanto mais aparentado você mais problema você tem de genética, né? Então, você pode ter cruzamentos que não são bem sucedidos, então, em vez da população aumentar, ela vai cada vez mais reduzir. A partir de um momento em que a flutuação do tamanho das populações começa a se dar ao acaso. E aí não há nada mais a fazer, a não ser você esperar que o último indivíduo... A população vai porque a gente chama de vórtice de extinção, né? Vai pro ralo, literalmente, né? Então, hoje nós temos um problema não só na Austrália com isso, mas a gente tem um problema na Mata Atlântica, que está reduzida a menos de 20% do que ela tinha antes, né? Você vê isso no Cerrado, você vê isso em vários lugares em que você teve uma redução do tamanho do habitat original e que a população ficou restrita a pequenos fragmentos isolados, você não troca mais genes com outras populações, e aí você tem uma grande chance de ir para o vórtice de extinção, né? E é claro que, assim, como eu falei, não é só a perda de habitat, né? Então, imagina que você é uma população, como eu disse, que está isolada num fragmento, né? Você estava antes em uma área de 1.000 hectares e hoje você está numa área de 10, certo? Então, obviamente, o número de indivíduos é bem menos do que tinha antes. Então, você tem um problema do endogamismo, mas nem só isso. Se você for ainda uma espécie que é caçada, explorada, além da perda de hábitos, você vai perder indivíduos, não só por ser endogamia, né? E falta recurso, mas você também vai perder alguns indivíduos porque são explorados, né? Então, a gente tem o que a gente chama de tempestade perfeita. Esse é um problema do isolamento geográfico com os outros fatores que levam à extinção.
Volta naquilo que você falou, né, do avião que cai, né? São vários fatores levando ao desastre final aí, né, da extinção dos animais, das espécies, né? A gente chama isso de sinergia de extinções, né? Se a gente pensar hoje, né, você tem lá o perda de habitat, introdução de espécie exótica, efeito cascata, né, que é a coextinção. Você tem a superexploração, né? Hoje você tem a mudança climática também, que é outro fator mais recente a isso, né? Isso tudo atua, não somando o efeito, mas potencializando o efeito, né? Sabe a Tempestade Perfeita, aquele filme que mostra, né? Que são condições absolutamente inimagináveis, né, para gerar uma tempestade. Fala, não, isso nunca vai acontecer simultaneamente, mas infelizmente é o que está acontecendo. São várias coisas atuando ao mesmo tempo e isso potencializa o resultado, né? Esse é o grande problema. Exatamente. Bom, Débora, falando sobre a parte profissional, eu queria perguntar para você como foi a sua experiência por lá, suas pesquisas, né? E já aproveito também para perguntar se você acha que a Austrália é um país com grande potencial para biólogos, talvez biólogos brasileiros que queiram sair daqui, fazer esse mesmo caminho que você tomou. Olha só, a Austrália realmente, ela, assim, na minha área, né, ecologia, ela é um dos pontos mais altos, né? Você tem pesquisas de qualidade incrível, né? A gente é lá que está muita gente que a gente acabou seguindo muito, né? Essas pessoas, principalmente na teoria da decisão, na priorização espacial, aquela coisa toda, né? Embora o Brasil hoje, olha, eu vou ser super assim, não querendo ser metida tal, né? Mas eu acho que assim, a gente da ecologia deu um grande salto, principalmente nesses últimos 20 anos, né? Então a gente não acha que a gente deva nada à produção científica que a Austrália tem. Mas realmente a Austrália, vários lugares, vários laboratórios, eles são referência, né? Então é muito, muito interessante. Mas a experiência que eu tenho de colegas que foram para a Austrália, na realidade, é um mundo muito competitivo, né? Então, novamente, eu posso falar muito da minha área, né? Que a minha área é uma área de ecologia espacial, aquela coisa você tem muita demanda para a parte quantitativa, a parte de modelagem, né? Essa parte um pouco mais computacional de predição. Então, assim, é muito competitivo. O pessoal lá sai do mestrado, do doutorado, facilmente do laboratório que eu estava, com artigos na Nature, na Science, né? Então, assim, é um ambiente muito competitivo. Não é muito fácil, sei lá, você se alocar lá, né? Mas você tem também outras coisas, que não é só academia na Austrália, né? Você tem também demanda para ir para trabalhar como guarda-parque. Eu tenho uma amiga minha, uma super amiga minha, que está trabalhando agora no zoológico de Taronga, que é o zoológico lá de Sydney, né? E faz coisas maravilhosas lá também. Mas, assim, não é como é que eu posso dizer? Para você chegar e se alocar numa universidade, o caminho é muito longo, não é fácil, como também cada vez mais está sendo mais difícil aqui no Brasil também, né? Muitos biólogos e ecólogos formidáveis se formando, as universidades não conseguem atender a toda a demanda de formação, né? De doutores, assim. Mas a Austrália assim, se a pessoa quiser ir para lá e for competitiva, uma coisa importante, assim, eles vão pegar o melhor, né? E tem, obviamente, algumas barreiras que a gente tem, né? Assim, a gente pode saber falar inglês muito bem, mas, assim, a gente não é nativo, né? Eu, por exemplo, eu dou palestra, eu sou capaz de dar uma aula, tudo. Mas é óbvio que quando eu estiver prestando um concurso, por exemplo, uma seleção lá, o meu inglês, ele não é de nativo. Eu só vejo porque, assim, a minha filha teve a oportunidade de ir para lá com 7 anos de idade, ela é bilíngue. Então, hoje ela está estudando no exterior graças à idade que ela foi para lá para ser bilíngue, né? Então, assim, a gente encontra também barreiras culturais, né? Realmente existe isso. Mas, assim, eu acho a Austrália um país maravilhoso. Na realidade, eu tenho sempre as pessoas me perguntam, como é que é morar na Austrália, né?
Eu não sei se as pessoas conhecem a Disney, mas assim, eu sempre acho que a Austrália é o país, é a Disneylândia de verdade, sabe? Principalmente para quem tem filho. É um país muito preparado para receber criança, né? Por causa, assim, todas as cidades têm parques, tem estrutura para criança, assim, é muito legal. Então, quando você pensa em mudar de país para se alocar no mundo científico ou não, todas essas coisas você leva em conta, né? Então, eu acho que se as pessoas quiserem ir para a Austrália e ficar lá, eu sugiro fortemente que elas tentem fazer um doutorado, alguma coisa um pouco antes, para ter mais chance de entender como funciona o mundo profissional lá e se alocar, né? É isso que eu recomendaria. Muito bom, perfeito. Realmente, né, essa parte seria muito importante para você já ir com uma bagagem, pelo menos científica, de conhecimento, né, para conseguir disputar um pouquinho melhor lá, né. Legal ter essas dicas que você deu da sua vivência lá, né, do que você teve contato lá, muito bom. Eu acho super bacana se as pessoas tiverem a oportunidade de que é um continente que vale a pena conhecer, independente de se a pessoa fica ou não. E cada vez, assim, por exemplo, uma chance que você tem bastante de conhecer o continente, né, na nossa área, que é a área acadêmica, eu já tive 2 estudantes de doutorado que foram fazer sanduíche lá, né? Uhum. E os 2 adoraram a experiência na Austrália. A gente tem colaboração científica com a Austrália, né? Então é uma forma bacana de quem está no doutorado entender um pouco mais o que é o continente, né? De repente até se preparar para uma vaga lá de pós-doc, né? Que você tem vagas de pós-doc. Então acho que é interessante que a CAPES, né, com esse programa de sanduíche, dá muita oportunidade, o CNPq também com o doutorado de sanduíche que tem, né? É uma coisa que eu sugiro fortemente que as pessoas que pensem mais nessa parte não só de turismo, óbvio, né? Turismo na Austrália é maravilhosa, mas de conhecer um pouco como é que funciona a ciência lá, né? Então a oportunidade que eu sempre falo para meus alunos é, olha, vamos pensar em fazer um sanduíche lá com os parceiros da gente, e você tem essa oportunidade de conhecer um país que é absolutamente referência na nossa área, né? E que é um país, ao mesmo tempo, muito bacana de se viver, né? E, obviamente, conhecer esses bichos, assim, canguru, essas coisas, né? Para mim é uma coisa, assim, incrível, né? Marcou muito a minha vida, a das minhas filhas também. E eu espero voltar para a Austrália, né? Uma oportunidade que eu tenho. A minha filha, mas essa de 7 anos, que morou lá aos 7 anos de idade, ela voltou recentemente para lá, né? Foi lá participar de um negócio e assim, vem toda aquela ideia, né, de o que era, né, aquela experiência retornou assim para ela e ela tem uma saudade. E é legal porque, inclusive, ela, quando saiu de lá, tinha sotaque australiano no inglês dela, né? Hoje não tem, porque isso é uma outra coisa, né? Quando a gente fala do inglês, o inglês da Austrália é bem diferente, né? Tem essas coisas de sotaque, né? Mas é isso, eu recomendo, e se alguém quiser alguma dica para a Austrália, pode escrever para mim, eu tenho o maior prazer em responder, fazer contatos, etc. Perfeito. O inglês australiano é outra peculiaridade, né, do continente. A gente falou de endemismo, né? Bom, pois é. A gente, só para você ter uma ideia, assim, acho que um caos assim, legal no laboratório é que uma vez a gente estava... No laboratório que eu estava, toda quarta-feira a gente tinha uma reunião, né? Era uma reunião das quartas-feiras, assim. E aí tinha acabado do pessoal voltar de um congresso da Sociedade de Biologia da Conservação, e uma das pessoas que estava lá no laboratório, um dos pós-docs lá do laboratório, fazia parte da comissão que avaliava as melhores apresentações, né? E ele estava revoltado, porque, na realidade, eles trouxeram poucas premiações para o laboratório, que era um laboratório que tinha um certo histórico de trazer premiações de cada congresso desse, né? E ele falou que ele estava chocado porque os avaliadores disseram
que o problema não era que a qualidade dos trabalhos dos australianos era ruim, pelo contrário. O problema é que eles não conseguiam entender o inglês dos australianos, né? Imagina, falar isso para um australiano é uma ofensa, né? Mas aí, como a maioria do laboratório era de fora, todo mundo riu, todo mundo levou na esportiva, né? Mas eles sabem que quando eles têm que fazer apresentação fora, eles têm que melhorar o inglês deles, né? Para o resto do mundo. Muito bom. Bom, então acho que a gente encerrou aqui os tópicos. Eu quero deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado, Débora, pela sua disposição de bater um papo aqui com a gente, né? Arrumar um tempinho no seu horário aí, no seu tempo, e pela conversa que eu adorei, passou voando, e por toda a sua simpatia, nos atender aqui. A gente deixa também as portas da Biologismo aqui, do podcast, das nossas redes sociais abertas para você também, se você quiser uma ajuda para divulgar alguma coisa, fazer alguma parceria, pode contar sempre com a gente. E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, fiquei muito lisonjada de vocês me chamarem para essa conversa, eu adoro isso, tá bom? Perfeito. Então é isso, galera, a gente vai encerrando essa conversa sensacional por aqui. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou, tanto quanto eu gostei, né? De participar dessa conversa, de poder conduzir esse papo. Deixo aqui o nosso muitíssimo obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã. E a gente sempre pede para você deixar o seu feedback sobre o que você achou deste episódio, sobre o que você acha do podcast em geral. Pode enviar suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas, elogios para o nosso e-mail, que é o biologismo.podcast@gmail.com, ou também através das nossas redes sociais. Tem também o WhatsApp com o grupo para seguidores. Pode mandar por onde você achar melhor. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com a participação da nossa convidada Débora Faria. O roteiro foi elaborado por Suzan Cunha e Flávio Diniz e a edição e a arte por Flávio Diniz. O logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido por Giovanni Barbosa, também apresentador do podcast Febroso.